Bishop Dale Bronner é pastor de mais de 25 mil pessoas em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Mais de 5 mil igrejas estão debaixo da sua mentoria ministerial. É considerado um dos homens mais sábios da atualidade. Recebam com muito amor e com um forte aplauso, Bishop Dale Bronner. And I just want to share a few things today out of my heart that I think that will add value to you. E eu quero compartilhar algumas coisas hoje do meu coração que eu creio que vai adicionar valor a você. I want to celebrate and commend you as pastors. Eu quero celebrar e te comandar, ordenar como pastores. I want to thank you for the work that you do week by week. Eu quero te agradecer pelo trabalho que você faz semanalmente. Thank you for the stress and the problems that you deal with daily. Obrigado pelos estresses e problemas que você tem que lidar diariamente. Thank you for carrying the word of God. Obrigado por carregar a palavra de Deus. Thank you for caring for the hearts of the people. Obrigado por cuidar do coração das pessoas. Because many times when you bless people, they rarely come back to tell you thank you. Porque muitas vezes quando você abençoa as pessoas, raramente elas voltam para te agradecer. There is a reason that there are more flowers given to the dead than to the living. Há uma razão que mais flores se dão para os mortos do que para os vivos. Let me share to you what that reason is. Deixa eu te mostrar e compartilhar o que razão é esta. The dead receive more flowers than the living Os mortos recebem mais flores que os vivos, because regret is stronger than gratitude. porque o arrependimento é mais forte do que gratidão. And I don't want people to bring flowers to you when you're E dead. eu não quero que as pessoas tragam flores a você quando você estiver morto. You need to receive those flowers while you're alive, Você precisa receber essas flores enquanto você está vivo, while you have the power to smell them. enquanto você tem ainda o poder de cheirá-las. I want you to know that you are loved and appreciated. Eu quero que você saiba que você é amado e apreciado. Look at somebody next to you and simply tell them thank you for what you do. Olhe para alguém perto de você e simplesmente diga obrigado por aquilo que você faz. People always tell you what you do wrong, As pessoas sempre te dizem o que você faz de errado, but rarely do you find people that tell you what you do right. mas raramente se encontra pessoas que te dizem o que você faz de certo. So thank you for serving God. Então obrigado por servir a Deus. Thank you for building the kingdom of God. Obrigado por construir o reino de Deus. Thank you for strengthening the church. Obrigado por fortalecer a igreja. Thank you for refusing to compromise. Obrigado por negar se comprometer. God sees that, Deus vê isso. and there is a reward for it. E há uma recompensa para isso. And one of the most brilliant men of our times Um dos homens mais brilhantes dos nossos tempos was a man by the name of Albert Einstein. foi um homem chamado Albert Einstein. When he was on his deathbed, Quando ele estava no seu leito de morte, there he lay dying. ali ele estava deitado morrendo, And the last words that he spoke were spoken in German. e as últimas palavras que ele falou foram faladas em alemão. And the nurse who was attending to him E a enfermeira que estava o atendendo did not speak German. não falava alemão. And so to this day, Então até o dia de hoje, we do not know what his last words were. a gente não sabe quais foram suas últimas palavras. I learned a valuable lesson from that. Eu aprendi uma lição valiosa disso. That you should never surround yourself with people who do not speak the language of your heart. Que você nunca deve se cercar de pessoas que não falem a linguagem que está no teu coração. There is a danger having people around you Há um perigo de ter pessoas ao seu redor who do not understand the language of your vision. que não entendem a língua da tua visão. How can others help you to communicate the vision if they do not speak the language of your vision? Como que eles podem te ajudar a comunicar a sua visão se eles não falam o idioma da sua visão? Sight is a function of the eyes, Então a visão é uma função dos olhos, but vision is a function of the heart. a vista é uma visão dos olhos, mas visão é do coração. And so people who are close to you should understand the language of your heart. Então as pessoas próximas de ti devem entender o idioma do teu coração. Can others communicate what's in your heart? Será que outros podem comunicar o que está no teu coração?
There is something that is dear to your heart that others need to be able to understand your language. Tem algumas coisas que são preciosas ao seu coração que outros próximos têm que entender essa linguagem. When you are married to someone, Quando você é casado com alguém, they can look at you and understand what an expression on your face means. eles só de olharem a você podem dizer o que significa uma expressão no teu rosto. They understand when you're happy and when you're upset Ela entende quando você está feliz ou chateado, because they know your language. porque conhecem tua linguagem. But when Albert Einstein died, Mas quando Albert Einstein morreu, he was served by someone who did not understand his ele language. estava servido por alguém que não entendia sua linguagem e idioma. And it is very easy to have people serving in your ministry that do not understand your language. E é muito fácil ter pessoas servindo no teu ministério que não entendem tua linguagem. There are people that may be far away from you, Há pessoas que podem estar distante de ti, but they understand your language. mas eles entendem tua linguagem. And yet people who are very close to E you, mesmo assim pessoas muito próximas a você and they do not understand your que language. não entendem tua linguagem. There is a blessing in being able to understand the language of the heart. Há uma bênção em ser capaz de entender a linguagem do coração. There is a blessing in being able to understand the language of your vision. Há uma bênção em entender a linguagem da sua visão. Every vision has a language, Toda visão tem uma linguagem and we must share it. e nós temos que bradar. Every place that we go, Todo lugar que formos and others hear it, e outros escutarem, and then they learn and grow from it. e aí eles possam aprender e crescer com isso. I brought with me today a simple highlighter. Eu trouxe aqui comigo hoje um marcador de texto. This is designed to highlight everything that it touches. Isso é desenhado, é planejado para trazer destaque em tudo aquilo que tocar, Because of a fluid that's on the inside of it. por causa do fluido que está dentro dessa caneta. But one of the most important parts of this Mas uma das maiores, a parte mais importantes dessa caneta is the covering for the highlighter. é a tampa deste marca-texto. Everybody needs to remain under cover. Todo mundo tem que estar debaixo de cobertura, A covering protects, porque uma cobertura protege, but a lid limits. uma tampa limita, uma cobertura protege. But we are under proper cover, Mas nós estamos debaixo de cobertura apropriada and it protects what's on the inside. para proteger o que está no interior. What's on the inside is a liquid. Agora, o que está no interior é um líquido. We would call it like the anointing. A gente pode chamar como unção. But if anointing does not have a covering, it will dry out. Mas se unção não tem uma cobertura, ela seca. And it will not be able to accomplish the very purpose for which it is E created. não vai mais cumprir o propósito pelo qual foi criada. And this is why we always need a proper cover, Por isso, então, precisamos sempre de uma cobertura apropriada, so that we can be protected. para que possamos estar protegidos. When a pastor covers those who serve under him, Quando um pastor cobre aqueles que servem, then they actually protect their anointing. então, na verdade, ele está protegendo a unção daqueles que ele cobre. They give them the ability to have longevity in ministry. Dá a eles a habilidade de ter longevidade no seu ministério. We are called to be a covering to families. Nós somos chamados para ser cobertura para famílias, We are called to be a covering to other leaders. para sermos cobertura para outros líderes, We are called to be a covering for our spouse. chamados para sermos coberturas para os nossos cônjuges. And coverings protect. E as coberturas protegem. And I just encourage you to remain under cover, Então quero te encorajar para permanecer debaixo de cobertura, because the covering will protect your anointing. porque a cobertura protege a tua unção. And you'll be surprised what God can do with you E você vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer contigo, when your life is properly submitted under covering. quando a sua vida adequadamente está submetida a uma cobertura. There are so many things that happen in the life of a pastor Há muitas coisas que acontecem na vida de um pastor, that many of them become distractions. que muitas coisas se tornam distrações. And our real power comes by the power of focus. Então o nosso poder verdadeiro vem sobre o poder de foco. Focus produces intensity and power. Foco produz intensidade e poder. And we all need the ability to E focus. todos precisamos da habilidade de nos focarmos. Whenever the devil wants to attack us, Sempre que o diabo quer nos atacar, he creates a distraction in the world ele cria uma distração no mundo to cause us to have broken focus. para nos fazer com que o nosso foco se quebre.
It is as though we are driving down the road of life, Seria como se estivéssemos dirigindo na estrada da vida and an insect flies into the automobile. e aí um inseto voa para dentro do carro. And instead of looking out of the windshield where we are going, E ao invés de olhar pelo para-brisas para a direção onde estamos indo, we are swatting at the insect a gente está tentando bater no inseto, with broken focus. agora com o foco rompido. And then our lives get off course. E aí as nossas vidas saem de curso. Here is the principle. Aqui está o princípio. The areas of your focus As áreas do seu foco are the areas of your reward. são as áreas da sua recompensa. I want to say that again. Vou dizer isso de novo. The areas of your focus As áreas onde você se foca are the areas of your reward. são áreas da sua recompensa. And the areas of your neglect E as áreas que você negligencia are the areas of your pain. são áreas onde você sofre dores. If you neglect your health, it will cause you pain. Se você negligencia a tua saúde, vai te trazer dor. If you neglect your marriage, it will cause you pain. Se você negligencia teu casamento, vai te trazer dor. If you neglect your ministry, it will cause you pain. Se você negligencia seu ministério, vai te causar dor. If you neglect your prayer life, it will cause you pain. Se você negligencia sua vida de oração, vai te causar dor. The areas of your neglect are the areas of your pain. As áreas que você negligencia são áreas que te trazem dores. But the areas of your focus are the areas of your reward. Mas as áreas onde você se foca são as áreas que você recebe recompensa. When you really want the reward of God to rise in your life, Quando você realmente quer que a recompensa de Deus se levante sobre sua vida, you fix your eyes on what God has given you to do, então foque os seus olhos naquilo que Deus te deu para fazer. and you move toward it with strong focus. E aí você se move em direção a isso com um foco forte. And the focus will help you to get to where you're going faster. E o foco vai te ajudar a chegar aonde você está indo, mas de maneira mais rápida. Distractions always cause delays. Porque a distração sempre causa atrasos. I've said it before, Eu já disse antes that distractions are the destructions of your dream in slow motion. que distração são as destruições dos teus sonhos em câmera lenta. So be very careful about distractions, Então tenha muito cuidado com distrações, because God wants you to have focus. porque Deus quer que você tenha foco. At the end of our journey, No final de nossa jornada, every pastor is called to do a few things. todo pastor é chamado para fazer algumas coisas. I want you to remember that there is always something to achieve. Eu quero que você se lembre que tem sempre algo para se alcançar. What is it that God has called you to achieve in your ministry? O que Deus chamou para alcançar em teu ministério? What has He called you to do? O que Ele te chamou para fazer? There is always something to achieve. Sempre tem algo para se alcançar. Secondly, there is always something to preserve. Segundo lugar, sempre tem algo para se preservar. What is it that God has given you that is never to be lost? O que é que Deus te deu que nunca deve ser perdido? There are certain things that are non-negotiables in your life. Há coisas que são inegociáveis em sua vida. Those are the things that you never change. Aquelas são coisas que você nunca muda. You should preserve them. Você deve preservá-las. There are some traditions that should be preserved. Algumas tradições que deveriam ser preservadas. The principles of God's word should be Os preserved. princípios da palavra de Deus deveriam ser preservados. The anointing of the Holy Spirit should be A preserved. unção do Espírito Santo deve ser preservada. The honor of the sacredness of the word of God should be preserved. A honra do secreto da palavra de Deus deve ser preservada. The power that is in the blood of Jesus should be O preserved. poder que há no sangue de Jesus tem que ser preservado. There's always something to achieve and there's something to preserve. Sempre tem algo para alcançar e algo para preservar. But then the third thing for every leader, Mas aí a terceira coisa para todo líder, there's always something to avoid. sempre tem algo que você tem que evitar. And you have to decide in your life, what is it that I am called to avoid? E você tem que decidir na sua vida o que eu fui chamado para evitar. There are some distractions that are sent on assignment to cause you to have destruction in your life. Algumas distrações que foram enviadas numa missão para trazer destruição na sua vida. There's always something to avoid. Sempre tem algo que você tem que evitar. Avoid the temptation to think that your success is due to you. Evite a tentação de pensar que o teu sucesso diz respeito só a você. Avoid the temptation to have personal pride over what God does through you. Evite a tentação de ter um orgulho pessoal daquilo que Deus faz através de você. It is amazing what can happen in our life if we will learn to avoid the wrong thing. É maravilhoso o que acontece em nossas vidas quando a gente aprende a evitar as coisas erradas.
and achieve and pursue the right thing. E aí a gente conquista e vai atrás das coisas certas. There's always something that God wants us to do. Sempre tem algo que Deus quer que nós façamos. And we have to continue to pursue those E things. nós temos que continuar buscando essas coisas. I want to challenge you today Eu quero te desafiar hoje to think at least one decade ahead. para pensar pelo menos uma década para frente. What kind of finances will you need in 10 Que years? tipo de finanças você vai precisar daqui a 10 anos? Who will be with you in 10 years? Quem estará contigo daqui a 10 anos? How will the world have changed in 10 years? Como o mundo terá se transformado e mudado em 10 anos? How will you adapt your methods in 10 Como years? você vai adaptar os seus métodos em 10 anos? And where would you like to be in 10 E onde years? você gostaria de estar em 10 anos? It's time right now É tempo agora to begin thinking about 10 years from now. de começar a pensar com um plano para daqui a 10 anos. Because you can only become 10 years from now what you are becoming today. Porque você só pode ser o que você quer ser daqui a 10 anos que você começou a ser hoje. We start planning ahead. A gente começa a planejar com antecedência. What do I want to achieve in 10 O years? que eu quero conquistar em 10 anos? What will I need to preserve in 10 O years? que eu precisarei preservar em 10 anos? What do I need to avoid in 10 O que eu years? preciso evitar em 10 anos? Please understand this principle. Agora entenda, por favor, esse princípio. There is no organization without elimination. Não há organização sem eliminação. Every time that you begin to organize your life, Sempre que você começa a organizar sua vida, you have to get rid of something. você tem que se livrar de algo. Every time that you organize your home, Sempre que você organiza a sua casa, you have to get rid of something. tem que se livrar de algo. If you organize your closet, Se você organizar teu guarda-roupas, you have to get rid of você something. vai ter que se livrar de algumas coisas. Because there's no organization without Porque elimination. não há organização sem eliminação. In order to go up, you have to clean up. Para se levantar, você tem que limpar. Ask yourself, what is it that I'm holding on to now that I need to let go? Pergunte-se agora, o que eu estou segurando agora que na verdade eu deveria deixar ir? What is it that I need to get rid of in my O life? que é que eu preciso me livrar agora em minha vida? What do I need to avoid carrying into my future? O que eu preciso evitar de carregar em meu futuro? Listen, if you keep your focus, Escute, se você mantiver o seu foco, if you are persistent, you will get it. se você for persistente, você vai obter. If you are consistent, you will keep it. Se você for consistente, você vai preservar. And if you are grateful, you will attract even more of it. E se você for grato, você vai atrair muito mais daquilo que conquistou. I want you to remember those three Eu words. quero que você lembre essas 3 palavras. If you are persistent, you will get Se it. você é persistente, você consegue obter. If you are consistent, you'll keep it. Se você é consistente, você permanece e preserva o que conquistou. A man who is persistent can get a wife, Um homem que é persistente pode conseguir uma esposa, but a man who's consistent can keep a wife mas um homem que é consistente faz com que essa esposa permaneça. and keep her happy. E agora ela permanece feliz. Because if your wife is not happy, Porque se a sua esposa não está feliz, nobody is happy. ninguém está feliz. But if you are persistent, you will get it. Mas se você é persistente, você consegue obter. If you are consistent, you will keep it. Se você é consistente, você consegue fazer com que aquilo permaneça. And if you are grateful, you will attract more of it. Agora, se você é grande e é agradecido, você atrai mais ainda daquilo que conquistou. There's a scripture in Luke chapter 9 and verse 58. Há uma escritura em Lucas capítulo 5, versículo 58? Yes. Versículo 58, It simply says this. que simplesmente diz isso. Jesus was talking to people who lived out in the country. Jesus estava falando com pessoas que viviam ali no interior. And he looked at the animals and he said, foxes have dens. Ele olhou e falou, as raposas têm locais onde repousar. And he said, birds have nests. Ele disse, os pássaros também têm ninhos. He said, but the Son of Man has no place to lay his head. Mas ele diz, o filho do homem não tem local para recostar sua cabeça. And I thought about that for a while. E por um tempo eu pensei a respeito disso. Why would Jesus talk about a fox and a bird and then talk about himself? Por que Jesus falou de uma raposa, de um pássaro e depois sobre si mesmo? That a fox has a den Que a raposa tem um covil
and the bird has a nest, e o pássaro tem um ninho, and the Son of Man has no place to lay his head. e o Filho do Homem não tem local para recostar sua cabeça. When I thought about the fox's den, Quando eu pensei sobre o covil de uma raposa and I thought about the bird's e nest, sobre o ninho de um pássaro, it came to me então veio a mim that a fox goes into a den not merely to sleep, que uma raposa entra num covil não para dormir, but a fox goes into a den to reproduce himself. mas ela entra ali no covil para se reproduzir. A bird does not go in a nest just to sleep. Que um pássaro não vai para um ninho só para dormir. A bird goes into a nest to lay an egg to reproduce himself. O pássaro vai para um ninho para soltar um ovo para poder se reproduzir. And Jesus said, a fox has a den Então, and birds have a nest. Então Jesus está dizendo, as raposas têm um covil e os pássaros têm ninho, But the Son of Man has no place to lay his head. mas o Filho do Homem não tem local para recostar sua cabeça. He was not just talking about a place to rest. Ele não estava só falando sobre um local para descansar. He was talking about a place to reproduce himself. Ele estava falando de um local onde ele se reproduziria. And my question to you E a minha pergunta a você is, where are you reproducing yourself? é onde você se reproduz. The gift of God that is in your O life. dom de Deus que está sobre a sua vida. The anointing that is upon you. A unção que está sobre ti. Where are you reproducing Onde você está reproduzindo? what God has done in O you, que Deus tem feito em ti. so that when you die, it won't die? Para que quando você morrer, isso também não morra. A fox has a place to reproduce itself. A raposa tem local de reprodução. A bird has a place to reproduce O itself. pássaro também tem local onde ele se reproduz. But where do you go to reproduce yourself? Mas onde você vai para se reproduzir? We won't always be here. A gente não vai estar para sempre aqui. Legacy is not about the past. Legado não diz a respeito do passado. Legacy is about the future. Legado é o que você deixa para o futuro. It is about something that you produce that will outlive you. É algo que você produz que vive mais longo do que você. Your legacy is about what you set in motion. O teu legado é aquilo que você coloca em movimento. We are called to be a people of legacy. Nós somos chamados para ser um povo que deixa legado. We are a people of destiny. Nós somos um povo de destino. We are on our way somewhere. A gente está na nossa jornada para algum lugar. And we have to produce something that is bigger than what we are. E a gente tem que produzir algo que é maior do que nós somos. Whenever you connect yourself to something that is bigger than you, Sempre que você se conecta a algo que é maior do que você, it makes you bigger. isso te faz maior. That's why I'm glad that you're here. É por isso que eu estou feliz que você está aqui. Because this connects you with something that is bigger than you. Porque isso te conecta com algo que é maior do que você. And whenever you connect with a bigger vision, it makes you bigger. E sempre que você se conecta com uma visão maior, você fica maior. When you connect with a bigger heart, it enlarges your heart. Quando você se conecta com um coração maior, teu coração fica maior. When you connect with bigger thinking, it enlarges your thinking capacity. Quando você se conecta com alguém que pensa de maneira maior, você aumenta a sua capacidade de pensamento. Where are you going to reproduce yourself? Onde você vai para se reproduzir? Because Jesus is going to come back one day, Porque Jesus vai voltar um dia and he's looking for the harvest. e ele está buscando pela colheita. Not just the seeds he gave us, Não só para as sementes que ele nos deu, but the seeds that we were designed to carry to sow and reproduce a great harvest. mas as sementes que nós carregamos deveríamos plantar para reproduzir uma colheita ainda maior. Because the power of reproduction is in the seed. Porque o poder da reprodução está na semente. The harvest that you desire is in the seed. A colheita que você deseja está na semente. Whenever we pray for harvest, Sempre que oramos por colheita, God answers that prayer with seed. Deus responde essa oração com semente. He gives seed to the sower. Ele dá semente ao semeador. So whenever you pray for harvest, God answers with seed. Então sempre que você olha por colheita, Deus responde com sementes. Because the harvest of everything that you need, Porque a colheita não é tudo que você precisa, it is locked in a seed. porque tudo que você precisa está trancado, está And what you dentro de uma carry, semente. what you carry right now Então o que você tem, o que você carrega agora, is the power of reproduction. é o poder de reproduzir. We are made in the image of God. Nós somos feitos à imagem de Deus. And we have the ability to reproduce E nós temos a habilidade de reproduzir. bigger than what we are, Maior do que aquilo que somos. more than what we are. Mais do que somos. When we sow seed, Quando nós plantamos sementes. when it was just me, Quando era só eu I was just one. só era um. But when I found a place to sow seed, Mas quando eu encontrei um local para lançar semente, I married her. eu casei com aquela.
And I had 5 children. E aí eu tive 5 filhos. And now I have 5 grandchildren. E agora eu tenho 5 netos. Because I needed a place to sow my seed. Porque eu precisava de um local para derramar minha semente. So that I can multiply. Para que eu pudesse multiplicar. And we have spiritual sons and daughters. E nós temos filhos e filhas espirituais. Waiting to be born. Esperando para nascer. By the release of our seed. Pelo liberar de nossas sementes. Ideas are seed. Ideias são sementes. Money is a seed. Dinheiro é semente. Time is a seed. Tempo é semente. Vision is a seed. Visão é uma semente. When you sow the seed, quando você planta a semente, a harvest will come. Uma colheita virá. Something powerful. Algo poderoso. Here is a formula that I want you to have. Aqui está uma fórmula que eu quero que você tenha. Vision. Visão. There must be a vision. Tem que existir uma visão. Plus visionary leaders. Adicionando-se líderes visionários. Times collaboration. Multiplicando colaboração. Equals maximum impact. Então é igual ao impacto máximo. I want to give it to you once again. Eu vou te dar de novo essa equação. Vision. Visão. Plus visionary leaders. Mais líderes visionários. Times collaboration. Vezes ou multiplicando-se colaboração. Equals maximum impact. É igual impacto máximo. Whenever you share your vision, sempre que você compartilha sua visão with other visionary leaders, com outros líderes visionários, and you have dialogue, e você tem diálogo, and you have collaboration, e você tem colaboração, conversations, conversações, it begins to grow. Isso começa a crescer. And you have maximum impact. Então você tem um impacto máximo. You cannot put on a conference of this nature. Não dá para colocar numa conferência dessa natureza. Only with the ideas and input of one person. Só as ideias e revelação de uma pessoa. Because someone has an idea about color schemes and design. Porque alguém tem uma ideia que é específica para ele. Somebody is running the video equipment. Alguém fez o design das cores, outro está cuidando do vídeo. Someone is running the audio equipment. Tem outros que está cuidando do equipamento de áudio. Somebody is taking care of hospitality. Alguém está cuidando da recepção das pessoas. Someone had to deal with all of the registration. Alguém teve que cuidar das inscrições. It takes a team. Então é preciso um time. Talent takes a team to be terrific. Talento é necessário de um time para que o talento se transforme em algo maravilhoso. Our great power is in the team. Então o nosso grande poder está em trabalhar em time, em equipe. When they collaborate together, quando as pessoas colaboram juntas, there is maximum impact. Há um impacto máximo. God will always bring a team when he's going to do something great. Deus sempre vai reunir um time quando ele vai fazer algo grande. So there's something that you carry that you may not realize. Então tem algo que você carrega que talvez você não perceba. The only reason that God has given you seed, a única razão que Deus te deu semente, is because your future is too big for you to carry in your present. É que o teu futuro é muito grande para você carregar no teu presente. So God puts your future in seed form. Então Deus põe o teu futuro no formato de semente. And then you carry it now. Então você carrega isso agora. The past is in your head. O passado está na tua mente, but the future is in your hand. Mas o futuro está na tua mão. Now it is time to sow for it. Agora é tempo de plantar para o teu futuro. And I challenge you today as I leave. E eu te desafio hoje, quando encerro aqui. Sow for your future. Comece a plantar para o teu futuro. Build your team. Comece a construir o teu time. And watch maximum impact come to your life. E comece a observar o impacto máximo chegando sobre a tua vida. God is doing something. Deus já está fazendo algo. This is a new season. Esta é uma nova estação. Ask the question not merely what is now. Não meramente faça a pergunta do que está acontecendo agora. But you have to ask what is next. Mas tem que perguntar o que vem depois. And you have to ask what is new. O que é o de novo? What's now? O que é agora? What's next? O que vem depois? What's new? E o que é novo? What's now? O que acontece agora? What's next? O que acontece depois? What's new? E o que há de novo? And when you ask those questions, e quando você fizer essas perguntas, it will prepare you for a destiny. Ela vai te preparar para um destino that will blow your mind. Que vai te surpreender na sua mente. God wants to do something exceptional in you. Deus quer fazer algo excepcional em ti. And once he does something exceptional in you, e uma vez que ele fizer algo excepcional em ti, God will do something exceptional through you. Ele vai fazer algo excepcional através de ti. Your future is in your hand. O teu futuro está nas tuas mãos. Sow for it. Comece a plantar para o teu futuro. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. God bless you. Deus abençoe.